Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Tati está aqui para ministrar mais uma aula de história, tá? E hoje com um tema que vai falar sobre o primeiro reinado do Brasil, tá? Então se liga nessa história aí, porque hoje nós iremos ter uma história, né, contada que é do nosso país, né? Então, gente, a gente vai falar do primeiro reinado, né, que foi aí a primeira fase inicial do período monárquico, né, do Brasil, né, após aí a independência. E esse período ele vai se iniciar com uma declaração da independência por Dom Pedro I, lembra? Né? E quando Dom Pedro I ele declarou, né, a independência do Brasil, que foi lá dia 7 de setembro de 1822, que foi movido por uma intensa pressão também, tanto pelas elites portuguesas quanto pelas brasileiras, o exército português, ainda fiel, né, com a nossa colônia, ele resistiu o quanto pôde, procurando resguardar os privilégios dados aos lusitanos em terras brasileiras, né? A vitória das forças leais ao imperador Dom Pedro I contra essa resistência aí, né, dão ao monarca o quê? Um aumento considerável de prestígio e poder. Uma das primeiras tentativas aí, iniciativas do imperador, foi criar e foi promulgar uma nova constituição para o nosso país, né? E ao mesmo tempo ele foi aumentando, foi consolidando o seu poder político, foi freando aí as iniciativas revolucionárias que já estava acontecendo no Brasil, né? Então daí surgiu a Assembleia Constituinte, que foi formada em 1823, só um ano depois, né? Que foi a primeira tentativa, invalidada pela falta de acordo, né, e pela incompatibilidade entre os deputados e a vontade do imperador, uma nova tentativa, que é a Constituição, passa a ser promulgada só em 1824, né? Então, essa Constituição ela demorou anos para ela ser promulgada, né, ser aceita. Essa Constituição, dentre outras, né, medidas, dava ao imperador o quê? O poder de dissolver a Câmara e também aos conselhos provinciais, né? Manobrando o quê? Por tanto o legislativo, quanto também para eliminar alguns cargos quando fosse necessário, né? Era ele que instituía alguns ministros e senadores, né? Com poderes bem vitalícios, né? Ele iria indicar o presidente de comarcas. Então, essas medidas, o que acontece? Deixavam a maior parte do poder de decisão nas mãos do imperador. E aí foi evidenciando, né, um caráter meio despótico, né, e autoritário de um governo que prometeu ser liberal. Então, já começa a revolucionar aí, né? Essa guinada aí, bem autoritária do governo, gerou novas revoltas, né? Porque ele era todo carismático, Dom Pedro I era bem carismático, ele era bem populista, né? E aí, de uma hora para outra, ele começa a falar, não, tudo está nas minhas mãos, nada vai ser decidido se não estiver passado pelas minhas mãos, né? Então, vai havendo algumas revoltas contra esses grupos aí, né? Dando mais instabilidade ainda ao país recém-independente. Uma dessas revoltas foi a Confederação do Equador, que até então foi liderado por um frei, chamado Frei Caneca, né? Os pernambucanos, eles revoltosos contra aí, né, o governo, eles foram reprimidos pelos militares, não sem, né, antes de mostrar a sua insatisfação com os rumos do país. Aí, quando foi em 1825, o Brasil foi derrotado pela Guerra da Cisplatina, tá? Que aí foi que transformou essa antiga parte da colônia, né, no independente Uruguai, e em 1828. Então essa foi quando aconteceu a Guerra do Paraguai com o Brasil, tá? Essa guerra causou danos ao país, né, tanto no meio político quanto no meio econômico, certo? Com problemas com importações, né, baixa a arrecadação de impostos, né? E isso daí vai uma dificuldade na cobrança dos mesmos, né, por causa de extensão do território e a produção agrícola em baixa aí, causada por uma crise internacional,
né? A economia brasileira tem uma queda bem acentuada aí, entendeu? Pelo fato dessa guerra da Cisplatina, a guerra do Paraguai, do Uruguai com o Paraguai, tá? Quando foi em 1826, Dom João VI ele morre, né? Aí surge um grande embate quanto à sucessão do trono português, tá? Diante de reivindicações aí de brasileiros, de portugueses, Dom Pedro abdica em favor da sua filha, né? A Dona Maria, que era chamada Maria da Glória, né? E aí, no entanto, seu irmão Dom Miguel, né, dá um golpe de estado e usurpa o poder da sua irmã, entendeu? O que acontece? O Dom Miguel, ele estava lá com Dom João e Dom Pedro estava aqui no Brasil. Só que quando Dom João morre, Dom Pedro ele tem que voltar, porque é ele que é o primeiro filho para poder herdar o trono, entendeu? Só que Dom Miguel, Dom Miguel, ele dá um golpe, o príncipe Miguel, ele dá um golpe no seu próprio irmão e na sua própria irmã, certo? O imperador, Dom Pedro, que estava aqui no Brasil, então ele vai enviar, né, as tropas brasileiras para solucionar esse embate, né, e restituir o quê? O poder à sua filha, certo? Esse fato vai irritar os brasileiros, né? Uma vez que aí o imperador ele está novamente priorizando os assuntos de Portugal em detrimento aqui no Brasil, certo? Então essa reaproximação entre Portugal e Brasil incomoda e gera, né, temor de uma nova época aí de dependência, né? Com isso o imperador vai perdendo mais ainda a popularidade aqui do povo brasileiro. A tudo isso, gente, né? Tudo isso vai se somando aí, né? Acaba com que há uma certa um certo descontento, né, gente, do povo. Aí, o que acontece? A tudo isso se soma também o assassinato de Libério Badaró, né? Ele era um jornalista conhecido aí, né? E ele era aquele jornalista que era um desafeto do imperador. Ele metia o pau no imperador, entendeu? Naturalmente, o que acontece? Né? A suspeita pelo atentado aí sofrido pelo jornalista recai sobre o governador, né? E esse episódio faz com que a aprovação do imperador caia, ainda mais junto da população, entendeu? Um momento bem delicado acontece quando o imperador, né, ele em viagem até Minas Gerais, ele é hostilizado pelos mineiros. E se mobilizando em favor do imperador, as ruas do Rio de Janeiro testemunham momentos e atos, tá, de desordem e agitação pública. Nesse momento, duas das mais importantes categorias de sustentação do regime também retiram seu apoio: a nobreza e o exército. Eles abandonam o imperador e tornam aí a situação política mais insustentável, né? Dom Pedro I não encontra solução, abdica a favor do filho, Pedro de Alcântara, tá? Então ele ainda com 5 anos e com 5 anos ele entra como aí no lugar do seu pai, tá? E aí vai entrar o segundo reinado, que é logo o capítulo na frente, tá bom? Então esse primeiro aqui, você tem que entender que era um sistema monárquico, né, que Dom Pedro implantou, trazido de Portugal, implantou aqui esse sistema de governo, onde no início Dom Pedro I era um rei totalmente, né, carismático, bem populista, mas ao passar do tempo, com algumas atitudes suas, né, por não cortar os laços com Portugal, mesmo depois da independência, ele acaba perdendo a sua popularidade com o povo brasileiro, aí acaba tendo essas revoltas, tá? E espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje sobre o primeiro reinado do Brasil, tá? Foi golpes que foram tidos, tudo para quê? Tudo porque um governo ele não soube administrar, porque Dom Pedro I ele não soube administrar o nosso país, tá? Então, devido a tantas pressões, tanto do lado português quanto do lado
brasileiro, ele preferiu abdicar do seu cargo, tá bom? Dando lugar ao seu filho Pedro de Alcântara, que só vai receber o título de Dom Pedro após a sua maioridade, que vocês vão aprender na próxima aula, tá bom? Façam aí as lições que correspondem, tá? As páginas que falam sobre até o que já conquistei, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula.